iniciar a gravação. Oi, bom dia, pessoal. Com frio, mas estamos aqui, né? Não podemos deixar os nossos compromissos. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho com vocês sobre as síndromes gripais. Essa vídeo vai ser gravada e depois a gente vai conseguir encaminhar para vocês. Aqueles que ainda não colocaram lá no chat, por favor, colocar o nome e o município, que a gente está fazendo uma lista de chamada aqui, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de falar que a gente resolveu fazer essa vídeo. A gente já teve algumas vídeos estaduais, né? Que a CESA fez, a gente disponibilizou link, né? Teve a última, foi com as unidades sentinelas, e a gente sentiu essa necessidade por causa do aumento de casos. Então, a gente tem encaminhado para vocês no grupo dos coordenadores da epidemia, nos demais grupos, né? Sobre a situação epidemiológica, sobre o aumento de casos, agora com esse frio aí, né, que chegou, então a gente sabe que a situação ela está piorando, né, das síndromes gripais, então por isso que a gente resolveu fazer essa vídeo hoje. Então, para começar a falar um pouquinho com vocês, então vamos começar lá. Então, só para situar vocês, então já foi encaminhado, né, uma nota técnica na semana passada, uma nota técnica do Ministério da Saúde, que alerta sobre essa situação epidemiológica da síndrome gripal e das SRAGs no Brasil. Na nota, ele especifica as regiões, então coloca lá o Paraná, né, especifica cada região do Brasil até a semana epidemiológica 16. A fim de orientar as diretrizes para a implementação de medidas preventivas, de controle, diagnóstico, estratégias para fortalecer a capacidade de resposta dos municípios, né? Então, é uma nota técnica que, se alguém ainda não leu, então eu oriento para que leia, coloca várias abordagens, várias ações que os municípios podem e devem estar adotando, né, frente a esse cenário. Nós temos também, que já tinha sido emitida anteriormente, uma nota de alerta da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, falando sobre o aumento das SRAGs em menores de 12 anos de idade. Então, quando a gente terminar essa apresentação, eu vou estar encaminhando para vocês novamente esse material, e eu peço que vocês multipliquem nos municípios, encaminhem para os demais profissionais, né? Para as unidades particulares também que pertencem aos municípios, laboratórios, consultórios, para que todos os profissionais tenham acesso a essas informações. Então, para a gente iniciar falando um pouquinho, né, sobre a síndrome gripal, a influenza, então, ela é realizada, essa vigilância, em contexto global pela OMS, né? Então, essa vigilância, ela compreende tanto aqueles casos de síndrome gripal, como também os casos de síndrome de respiratória aguda grave, que a gente chama de as SRAGs, né? E também as outras emergências dos novos subtipos que forem surgindo da influenza. No Brasil, essa vigilância dos vírus respiratórios, né, ela é desenvolvida por meio de uma rede onde a gente tem a vigilância da síndrome gripal e a vigilância das SRAGs. E ela é articulada juntamente com os laboratórios de saúde pública, né? Então, nós temos o LACEN aqui do Paraná, que faz parte desta rede. Os serviços de saúde que compõem a rede têm a finalidade de captar esses casos de síndrome gripal, os SRAGs hospitalizados ou óbitos devido à SRAG, para que a gente possa ter, então, um estudo aí do perfil epidemiológico desses casos, conhecer os vírus circulantes e traçar as medidas de prevenção. E é através também dessa vigilância que a gente consegue ter os dados suficientes para a produção das vacinas. Então, para que a gente tenha as cepas atualizadas e que a gente tenha aquelas que circularam mais, né, no ano anterior. Então, a vigilância da sentinela da síndrome gripal, como eu falei, tem o objetivo de fortalecer a vigilância epidemiológica dos vírus respiratórios,
por meio da identificação da circulação destes vírus, de acordo com a sua patogenicidade, a virulência, dependendo né, do período sazonal, a existência de situações inusitadas ou o surgimento de um novo subtipo viral, né? O isolamento de espécimes virais e o respectivo envio oportuno ao Centro Colaborador de Referência para as Américas e para a OMS visa a adequação da vacina da influenza sazonal, bem como o monitoramento da circulação de vírus respiratórios. Então, foi o que eu já tinha comentado com vocês, né? Então, essa rede de vigilância sentinela ela é composta por unidades de saúde que são definidas né, por gestores de municípios, estados, Distrito Federal, Ministério da Saúde. Essas unidades, além das atividades de rotina para influenza e outros vírus respiratórios, também incorporaram as atividades para a detecção do SARS-CoV-2, né? Então, a gente sabe que ali, a partir de 2020, a gente teve um surgimento aí da Covid. Então, além dos vírus respiratórios, também SARS-CoV-2 também foi incorporado nessa rotina de vigilância. Então, aqui só passando para vocês como que ela funciona a partir de 2020, né? Então, ela é centralizada, a vigilância da influenza, e ela se divide, né? Então, em vigilância de síndrome gripal, vigilância das SRAGs e a vigilância de síndrome gripal quando é suspeita de Covid-19. Ali a gente tem o ano de implantação, então a de síndrome gripal iniciou em 2000, a SRAG começou em 2009, quando a gente teve aquele surto né, de H1N1, e em 2020, quando a gente teve, então, a pandemia da Covid-19. E ali os vírus que são pesquisados, então, em laboratórios, né? Então, lá em 2000 a gente tinha, agora fazendo parte da vigilância de síndrome gripal, a gente tem o SARS-CoV-2, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública, né? Então, a gente vai ver que quando vocês solicitam um exame, vem lá os diagnósticos diferenciais, né? Então, eles vão colocar lá, por exemplo, não é influenza, não é Covid, mas é outro tipo de vírus, né? Que causa síndrome gripal. Às vezes pode ser o rinovírus, o vírus sincicial respiratório, né? Aí vocês conseguem ter uma melhor definição dos vírus que estão circulando nos municípios. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de como que funciona as unidades sentinelas né, no estado do Paraná. Então, aqui em Guarapuava, nós temos duas unidades sentinelas, que é a UPA 24 horas do Batel e a do atendimento do Trianon. Então, essas duas unidades, na rotina, eles já coletam 5 amostras semanais que são encaminhadas aos laboratórios para a síndrome gripal. A SRAG é hospitalizado, qualquer hospital deve fazer essa coleta e essa notificação. Então, ontem mesmo a gente estava conversando, tem alguns municípios que os hospitais não fazem, né? Então, a gente precisa, nesse momento, estar cadastrando esses hospitais no sistema para que eles possam notificar, para que eles possam encaminhar as amostras, para que eles façam parte, então, dessa rede, né? Então, aqui para a gente começar falando, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente considera, qual que é a definição de caso, então, para uma síndrome gripal, né? Então, síndrome gripal é aquele indivíduo que vai apresentar uma febre de início súbito, mesmo que referida. Então, a gente não precisa verificar essa febre no momento do atendimento. Ele pode referir que ele teve em casa, né? Acompanhado de tosse ou dor de garganta e pelo menos mais um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia. Para as crianças menores de 2 anos de idade, considera-se também como caso de síndrome gripal a febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios, que pode ser tosse, coriza, obstrução nasal, né? A coleta de amostra por uma unidade sentinela deve ser feita de casos que atendam a essa definição de síndrome gripal. Então, só colocando para vocês que aquelas 5 amostras que as unidades sentinela coletam são exatamente de casos que se enquadram nessa definição de caso. Mas para nós que estamos trabalhando ali no dia a dia, também é importante a gente ter essa definição de caso em mente, para a gente saber o que se trata né, realmente de uma síndrome gripal. E
SRAG. Então, o que vai ser uma síndrome respiratória aguda grave? Então, é um indivíduo que apresenta síndrome gripal naquelas definições que a gente acabou de comentar e que apresente, além, né, daqueles sintomas de espineia, desconforto respiratório, né, ou pressão persistente no tórax, ou uma saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto. Casos de SRAG, eles têm que ser reportados a hospitais. Então, se lá no atendimento, numa unidade básica de saúde, chegar alguém que se enquadre em síndrome gripal e que além daqueles sintomas de síndrome gripal tiver mais uma dessas condições, ele já é considerado uma SRAG e ele precisa ser encaminhado para uma unidade hospitalar, tá? Então, uma das questões que tem gerado muita discussão e muito questionamento é com relação a teste rápido para influenza. Então, o Ministério da Saúde ele não recomenda e não possui em sua estratégia da vigilância da influenza a metodologia de testes rápidos para o diagnóstico. Então, a influenza ela não faz parte, como o Covid, né, de uma sentinela. Então, assim, diferentemente do Covid, que recebe testes rápidos, a influenza não recebe testes rápidos. E, por enquanto, nós não temos nenhuma sinalização de que o Ministério da Saúde vai comprar e nem a Secretaria Estadual de Saúde. Então, nesse sentido, as secretarias municipais de saúde que quiserem podem estar adquirindo e estar utilizando a testagem rápida em suas unidades, porém não vai ser fornecido nem pelo Estado e nem pelo Ministério da Saúde, mas podem estar utilizando, né? Já que os testes de influenza estão restritos somente, então, à unidade sentinela e a casos hospitalizados. Então, para vocês terem uma ideia, eu tirei esses dados ontem, né, dos sistemas. Então, nesse período de 1º de janeiro até o dia 28 de maio, nós temos 2 unidades sentinelas e nessas 2 unidades sentinelas foram coletadas 211 amostras, né, de exames. Dessas 211 amostras, 11 ainda não têm um resultado laboratorial, né, que foram encaminhadas nesses últimos dias, então ainda não tem. 23 amostras positivas para a influenza A, 50 amostras positivas para outros tipos de vírus, que aí pode ser o sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, metapneumovírus, né? 114 amostras com resultados negativos, que aí a gente considera como uma síndrome gripal não especificada, e 13 amostras positivas para a Covid. Já com relação às SRAGs, também no mesmo período, a gente tem notificando hoje os hospitais de Guarapuava, de Laranjeiras do Sul, Pitanga e Prudentópolis, né? Então, a gente teve 160 notificações de SRAGs nesse período, 27 ainda estão em aberto. Então, ontem, mesmo os casos em aberto, eu entrei no GAL e eu fui pesquisando os resultados para ver o que eu conseguiria, né? E 27 ainda estão em aberto, ainda não tem resultado de exames. Dessas 160, 23 amostras positivas para influenza A, destacando que essas amostras positivas, elas são agora do período de maio, né? Então, a gente percebe assim que no início do ano a gente quase não tinha influenza A gente teve mais amostras de Covid no início do ano ali e outros vírus. E a partir agora, do início de maio até agora, a gente teve essa intensificação de diagnósticos de influenza A. 35 amostras positivas para outros vírus, né? 56 amostras com resultados negativos. Então, mesmo a pessoa tendo uma síndrome gripal, tendo mais algum sintoma que foi classificado como SRAG, estando hospitalizada, mesmo assim, 56 amostras ainda vieram com resultados negativos e acabam sendo classificados como uma síndrome gripal não especificada. E 19 amostras positivas para a Covid. Então, como eu falei, a Covid a gente percebe mais no início do ano, né? E é essa intensificação agora de exames para influenza a partir do início de maio. E o que a gente precisa notificar, então, né? Então, a síndrome gripal, né, a gente precisa estar notificando. Então, como que a gente vai fazer?
Os casos suspeitos de Covid-19, todo caso suspeito de Covid-19 precisa ser notificado. Aí a gente vai falar depois em qual sistema, mas todo caso suspeito, a gente não pode esperar aquele caso suspeito fazer um exame e ser positivo notificar. Então, caso suspeito para Covid, notifica. Vamos ter que notificar também os casos de síndrome gripal que foram atendidos pelas unidades sentinelas e os casos de SRAG hospitalizados ou óbito por SRAG. O óbito por SRAG ele não precisa ser necessariamente só aquele que foi hospitalizado. Se esse óbito ocorreu em outra unidade, ele também vai entrar para notificação, né? Independente da hospitalização. Mas eles precisam estar atendendo aquelas definições de caso que a gente já mencionou anteriormente. E quando que eu vou notificar? Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa notificar esses casos dentro de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso. Na prática, a gente sabe que nem sempre vocês conseguem respeitar esse período de 24 horas, né? Por causa da demanda mesmo, né? Principalmente agora que realmente está aumentando essa demanda, a gente sabe que nem sempre consegue 24 horas, mas tentar ao máximo inserir essas informações com celeridade para que a gente não tenha prejuízos aí na observação desses sistemas, né? Para que a gente consiga estar observando e estar interpretando como que está hoje o nosso perfil epidemiológico, a circulação do vírus na nossa região. Quanto mais a gente posterga, mais a gente dificulta essa visualização, né? Outra coisa que eu gostaria de relembrar, que em casos suspeitos de óbito por influenza, para que vocês nos avisem, porque a gente precisa, em 24 horas, encaminhar para a coordenação estadual. Então, eu solicito para que vocês souberam de algum caso, né, suspeito de óbito por influenza, nos avisem, mesmo que vocês ainda não tenham inserido a notificação no sistema. E onde que nós vamos notificar, então? Quais os sistemas que a gente vai utilizar? O CIVEP Gripe, né, que é onde as unidades sentinelas vão estar notificando, então, esses 5 casos semanais, né, e vão estar depois fazendo a alimentação dessa ficha de notificação, encerrando. E também no CIVEP a gente vai estar introduzindo ali as fichas dos SRAGs hospitalizados. Então, como eu falei, aquelas instituições que ainda não têm acesso ao CIVEP Gripe, né, a gente precisa que entre em contato para que a gente possa, então, fornecer esse acesso para que eles consigam estar incluindo as notificações. Então, a gente tem até 24 horas para incluir e recomenda-se o encerramento dessas notificações em até 60 dias. Então, ontem, olhando o sistema e verificando, eu percebi que existem notificações de março que ainda não foram encerradas. Então, se a gente for ver, já passaram mais de 2 meses. Então, eu solicito para que vocês façam aí uma revisão do banco de vocês, né? Aqueles que estiverem aberto ainda, verificar, porque a maioria deles já tem resultado no GAL. Então, ontem mesmo eu já fui pesquisando um por um e fui verificando para poder trazer as informações atualizadas para vocês. Outro sistema utilizado é o eSUS Notifica. Então, recentemente a gente teve a mudança, né? No início, o Covid-19 ele era no estado do Paraná notificado no Notifica, né? Notifica Covid. E agora, recentemente, esse ano, esse sistema deixou de ser utilizado e passou-se a utilizar o eSUS Notifica, que já era utilizado nos outros estados do Brasil, mas que no Paraná ele tinha ficado sendo, digamos assim, substituído pelo Notifica, né? Covid. Então, no eSUS Notifica, a gente precisa inserir todos aqueles casos suspeitos de Covid-19, né? Os casos que foram notificados como suspeita de Covid-19, mas que ao final da investigação apresentem um exame positivo para a influenza, por exemplo, eles têm que ser descartados, então, no eSUS Notifica para Covid e encerrados como síndrome gripal não especificada. No eSUS, a gente não tem a opção de colocar ali qual síndrome gripal, qual vírus que é. Então, a gente vai colocar ele descartado para Covid, mas classificado como uma síndrome gripal não especificada, né?
Ainda coloquei ali uma observação, porque não tem como a gente diferenciar uma influenza e um Covid apenas pelo quadro clínico, né? Dificilmente você vai ter ali, a não ser que essa pessoa ela tenha um vínculo epidemiológico, que você vai conseguir estabelecer qual doença ali, qual vírus que a gente vai estar lidando, né? Senão só pelos sintomas é muito difícil a gente conseguir estabelecer, né? Então, por isso, todas essas suspeitas, elas têm que ser incluídas no eSUS Notifica. Porque como os sintomas são muito semelhantes, na hora que eu vejo esse paciente a primeira vez, eu não sei se trata de uma COVID ou se é uma influenza, né? Então, nessa suspeita, a gente notifica no eSUS Notifica e, posteriormente, dependendo ali daí do resultado laboratorial, a gente vai estar encerrando ela ou como confirmado para COVID ou como descartado para COVID. Nós não temos um sistema específico para estar notificando aqueles casos de influenza que vocês vão testar aí no município, utilizando a testagem rápida, né? Ou o paciente fez um exame laboratorial, mas ele não foi atendido por uma unidade sentinela e ele não foi hospitalizado, a gente não tem um sistema específico para influenza, né? Então, esses casos a gente acaba não tendo aonde inserir mesmo, né? Mas, como eu falei, no início, eles são muito parecidos, Covid, influenza. Então, a gente notifica essa suspeita no eSUS como suspeita de Covid e depois a gente vai descartar ou confirmar. Pode passar. Aqui eu coloquei para vocês, então, as fichas que a gente tem, tanto do CVEP Gripe quanto do eSUS, né, notifica. E solicitar atenção, então, para alguns campos essenciais ali, né? Então, além daqueles campos de identificação que são necessários, a gente precisa também estar atento aos sinais e sintomas, então, colocar todas as informações que vocês conseguirem com relação a comorbidades. A vacinação é muito importante, né? Eu vejo, assim, muitas fichas sem essa informação, se a pessoa tomou já vacinas contra a Covid ou se ela tomou influenza, né, nesse ano. Então, ter a atenção para esses campos, né? Com relação a tratamento antiviral também, colocar se a pessoa chegou a receber a medicação, se ela fez uso, os dados laboratoriais, né? E conclusão e encerramento oportuno. Então, não esquecer, porque às vezes a gente joga lá a informação, coloca e acaba esquecendo, porque o resultado demora, né? Mas a gente precisa estar atento a esses 60 dias de encerramento para que a gente consiga fechar e encerrar oportunamente os casos. Um outro sistema que a gente pode estar utilizando também é o Sinanet, quando a gente tem surtos de síndrome gripal. Então, em casos de surto, a gente utiliza o Sinanet com o CID J06. E o que seria um surto, né? Às vezes a gente fica nessa dúvida, o que a gente vai considerar. Então, os surtos são 3 casos de síndrome gripal em ambientes fechados ou restritos, com intervalo de até 7 dias entre as datas de início dos sintomas dos casos. Aí vocês vão me perguntar, quais são então esses ambientes fechados e restritos, né? Então, são considerados para esse fim as ILPIs, né, as instituições de longa permanência, asilos, clínicas de repouso, unidades prisionais ou correcionais, bases militares, um mesmo setor de um serviço de saúde. Então, a gente não precisa esperar ter 3 casos no hospital. Tendo 3 casos no setor, já é considerado um surto, desde que ele respeite aquele intervalo ali, né? Então, UTI, enfermaria, entre outros. A mesma turma numa creche ou numa escola, então a gente precisa estar atento aí, principalmente agora, né, com esse frio, as crianças dificilmente não estão com o nariz escorrendo, não estão tossindo, então a gente precisa estar atento a essas situações. População albergada, dormitórios coletivos e uma mesma unidade ou setor de uma instituição ou de uma empresa, né, exceto serviços de saúde. Então, essas são consideradas as instituições. Domicílio, 3 pessoas da mesma família que moram na mesma casa não é considerado surto para fins de notificação, tá? A notificação, então, oportuna, o que a gente pode estar fazendo, então, para a gente tentar prevenir, né, e controlar, então, as síndromes gripais.
Então, a notificação oportuna dos casos de síndromes gripais nas unidades sentinelas, os casos de SRAG hospitalizados no CIDEP Gripe, né? Uma vez que por meio desses dados e da análise dos dados a gente consegue monitorar a situação epidemiológica e intensificar a vacinação. Então, hoje a vacina contra a influenza, ela está disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade e a gente está com uma cobertura baixa, né? Tanto que a gente tem visto aí apelos, né, do secretário de saúde, né, solicitando para que as pessoas procurem as unidades. Então, a gente precisa intensificar essas ações de imunização. É uma vacina que a gente tem disponível todo ano e que ela previne, né, contra a maioria daqueles vírus que estão em circulação, né, e que salvam vidas. Então, a gente precisa também, junto a essa intensificação da vacinação, orientar a população. Até a gente conversava esses dias atrás aqui que às vezes a população ela não faz aquele link de que essa vacina protege daquele vírus que antes eles falavam H1N1, né? Teve aquele surto de H1N1, mas eles não conseguem entender que essa vacina de hoje, ela protege contra aquele tipo de gripe, né? Quando eu falo a vacina de gripe, eles acham que é a gripe comum, a gripe do dia a dia ali, aquele resfriado, né? E a gente precisa, às vezes, estar falando a mesma linguagem, então, da população para que eles entendam, né? Então, intensificar também as ações, não só da vacinação, mas das ações educativas, das ações de... ai, me fugiu a palavra, divulgação, né, desses dados. Então, ali, adoção de conjunto de medidas, então, não farmacológicas também, para prevenção e controle, que devem ser utilizadas de forma integrada e incluem, então, isolamento de casos suspeitos e confirmados, o distanciamento físico, uso de máscaras, a etiqueta respiratória, higienização das mãos com álcool 70% ou água e sabão, ventilação adequada, limpeza e desinfecção de ambientes. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu na época do Covid, então a gente relembrar a população agora que para esse perfil de influenza também a gente utiliza então aqueles mesmos cuidados, né? Então, de repente, a gente está precisando relembrar eles, porque a Covid passou, aquele pico de casos passou, graças a Deus, mas agora as pessoas voltaram a circular na rua, não usam máscara, esquecem de lavar a mão quando chegam em casa, né? Não passam álcool em gel, acabam não isolando, acabam mandando crianças, às vezes, para a escola com sintomas. Então, a gente precisa estar relembrando e estar também adotando essas medidas para que a gente consiga diminuir. Agora, nessa época de frio, então eles esquecem de ventilar os ambientes, né? Fecham as janelas, isso contribui também para um aumento de meningite. Então, a gente precisa estar orientando a população todo ano, né? Falando a mesma coisa, porque quando não está em evidência, acabam esquecendo, né? Então, pessoas com síndrome gripal devem evitar contato direto com outras pessoas, principalmente com aquelas que têm um risco para agravamento, seja por influenza, por Covid, por vírus sincicial respiratório, né? Diante do atual cenário epidemiológico, também naquela nota técnica do Ministério que foi enviada para vocês na semana passada, recomenda-se um cuidado especial e uma intensificação das ações de vigilância para as populações indígenas e mais vulneráveis. Então, como na nossa região a gente tem reservas indígenas, a gente precisa também estar observando melhor essa população e com um olhar mais atento. Com relação às medicações, então, além dessas medidas, a gente tem também medicações que podem estar sendo utilizadas, né? Então, a gente tem ali nessa nota conjunta que eu falei, a gente tem as orientações para o caso da influenza. Então, para os casos de infecção pelo vírus da influenza, o Ministério da Saúde disponibiliza o antiviral fosfato de oseltamivir, que a gente conhece por Tamiflu, que é para tratamento dos pacientes elegíveis, o qual deve ser iniciado preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas. Aí vocês vão me perguntar, e quais são os pacientes elegíveis, né? Então, o Ministério recomenda o uso do antiviral para todos os casos de SRAG,
Então, se foi confirmado que é uma síndrome gripal, que tem todo aquele quadro de agravamento e que foi considerado mais RAG, essas pessoas todas já têm a indicação de usar o antiviral. E os casos de síndrome gripal associados com condições ou fatores de risco para complicações. Aí eu coloquei ali do ladinho um recorte, né? Que vai colocar quais são essas condições e esses fatores para complicações. Então, são vários. A gente precisa estar olhando caso por caso, né? Fazendo uma avaliação individual mesmo. Gestantes em qualquer idade gestacional, adultos maior ou igual a 60 anos, crianças menor de 5 anos, população indígena, indivíduos menores de 19 anos que fazem uso prolongado de AS, indivíduos que apresentem pneumopatias, que têm tuberculose, que têm cardiovasculopatias, nefro, hepatopatias, doenças hematológicas, diabetes, né? Transtornos neurológicos também, síndrome de Down, algumas síndromes, imunossupressão e obesidade. Então, todas essas condições, todos esses fatores, eles podem causar complicações, né? Por uma infecção de influenza, e essa população também está sendo indicada a utilização do antiviral. A prescrição, então, né, do fosfato de oseltamivir, ela deve ser realizada em receituário comum, em 2 vias. E coloquei ali, ó, que ressalta-se que o início do tratamento, ele não deve ser postergado caso o resultado do teste laboratorial ainda não esteja disponível. Então, está tendo muito questionamento com relação a isso, né? Então, a pessoa veio com um exame positivo, por exemplo, eu vou entregar a medicação, ainda não saiu o resultado, eu só vou entregar para quem tiver resultado positivo. Então, a gente não pode ser aqui, a gente não pode ser aqui muito criterioso, né? De estar falando não pode, mas a gente precisa fazer uma avaliação de cada paciente, né? Então, se é um paciente ali que fez o exame, mas que o exame vai demorar, a gente sabe que não é rápido, né? Então, a gente não vai deixar ele sem a medicação só porque não saiu o resultado do exame, né? Da mesma forma, é uma pessoa que fez um exame, que deu positivo para influenza, mas não tem nenhuma condição, não tem nenhum fator que possa colocar ele como um público elegível. Então, a gente precisa fazer essa observação do paciente, né? E coloquei ali também que todas essas orientações estão disponíveis no Guia de Manejo e Tratamento da Influenza, que depois também eu vou repassar para vocês. Por que a gente não pode também sair distribuindo para todo mundo? Porque também a gente não quer estar causando resistência, porque o antiviral ele pode causar uma resistência, né, se a pessoa usar de forma indiscriminada. Ou ela pega, começa a tomar e daí para, não continua, né? Então, a gente também, não tenho certeza se né, pode ser que seja Covid. Então, assim, nesses casos, a gente tem que ser um pouquinho mais criterioso. Mas também não cabe a mim, né, vai caber ao médico que está assistindo esse paciente. Então, por isso que eu falei que todas essas informações têm que ser repassadas para os profissionais, para aqueles profissionais que vão estar atendendo essas pessoas. Então, aqui ele coloca também, né, com relação a esse uso racional do antiviral, né, porque ele é uma estratégia importante, então, para minimizar o impacto das potenciais resistências ao tratamento, né. Quando ele é usado contra vírus suscetíveis e de forma correta, ele é um fármaco eficaz e ele pode reduzir a duração dos sintomas, ele pode evitar complicações, pode evitar mortes, né? Mas a não realização do tratamento completo, além de menor efetividade, pode conduzir à resistência. Então, ele é específico para o vírus influenza, não devendo ser utilizado para o tratamento de infecções por outros vírus, né? Então, ali eu coloquei também em cima ali, um recorte, né? Que ele é preferencialmente utilizado nas 48 horas após o início da doença, além daqueles medicamentos que eles já vão usar, né, para os sintomas e da hidratação. Esses pacientes eles também têm que receber orientações quanto aos sinais de agravamento do quadro, para que eles possam saber em que momento eles devem procurar um hospital, né?
E todos os pacientes que tiverem sinais de agravamento, eles têm que receber imediatamente a medicação, tá? Aqui eu coloquei só, então, aqueles pacientes com SRAG, não. Então, para todos esses pacientes que foram considerados como um paciente de SRAG, já é indicada a internação hospitalar. Então, como eu falei, ele precisa ir para um hospital, né? Tem que fazer uma avaliação ali clínica minuciosa, né? Vai incluir hidratação, oxigenoterapia, medicação, né? Essa avaliação inicial também tem que verificar os sinais vitais. Se for necessário encaminhar para uma UTI, pode ser, ainda não está confirmado, mas que a gente tenha uma vídeo na próxima semana falando só sobre o manejo da influenza, tá? Então, se a gente tiver, assim que a gente tenha conhecimento, né, que realmente seja confirmado, eu encaminho para vocês. Nesses pacientes, então, de SRAG, iniciar imediatamente o tratamento, então, com o Tamiflu, independentemente da coleta de material para o exame. Claro que se vocês vão fazer a coleta, vocês vão dar prioridade para coletar e logo em seguida iniciar a medicação, né? Mas a medicação ela tem que ser ofertada imediatamente, né? Coletar amostras, então, para exame laboratorial, preferencialmente antes do início do tratamento, e a gente tem ali algumas orientações também sobre como fazer essa coleta. Ainda com relação às medicações, a gente tem também na nota técnica com relação à medicação para COVID, né? Então, eu até ia comentar que a medicação para influenza, ontem foi feita uma distribuição, a farmácia me passou que eles fizeram uma distribuição para os municípios e já solicitou mais medicação ao CEMEPAR. Então, vocês podem estar utilizando, a gente não tem, assim, previsão de falta de medicação, né? Então, a gente vai solicitando, o Ministério vai adquirindo e vai encaminhando mais, né? E com relação à medicação do Covid, nós temos também, embora agora não esteja sendo tão utilizado, as pessoas não estão solicitando, né? Mas a gente tem também disponível na farmácia da 5ª Regional. O nome comercial dele é o Paxlovid, né? E ele é indicado, então, para o tratamento da Covid não grave em adultos que não requerem oxigênio suplementar, mas que apresentam um risco aumentado para a progressão da doença, né? Esse medicamento ele tem que ser iniciado até o 5º dia do início dos sintomas. A prescrição, que antes era um pouco mais complicada, o Ministério achou, né, que já era hora de estar abrindo mais essa possibilidade. Então, agora a prescrição dessa medicação, ela também é feita em receituário comum em 2 vias, né? O grupo elegível para utilização são aqueles imunossuprimidos a partir de 18 anos ou indivíduos com 65 anos ou mais e que têm um teste positivo detectável para SARS-CoV-2. Ressalta-se ainda que o laudo de exame positivo ou a ficha de notificação não devem ser exigidos pelo farmacêutico para a dispensação do medicamento. Então, a pessoa chegou lá com a receita, o farmacêutico ele vai dispensar a medicação, tá? Independente se esse caso foi notificado, se foi feito o exame, se ele está com a solicitação, se ele está com a prescrição, vai ser dispensado. Aí a gente tem ainda do vírus sincicial respiratório. Então, nas minhas observações ontem, quando eu fui pesquisando, eu vi que principalmente nas crianças pequenas a gente teve ali agora também nesses últimos 2 meses, um aumento considerável do vírus sincicial respiratório, né? Então, o Ministério recomenda a profilaxia com o uso do anticorpo monoclonal palivizumab. Essa profilaxia deve ser utilizada durante a sazonalidade, então, do vírus, para prevenção da infecção do trato respiratório inferior, causado por esse vírus em crianças com maior risco de complicação, né? Então, está indicada para as crianças prematuras, nascidas com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas, até 28 semanas e 6 dias, né? Com idade inferior a 1 ano, até 11 meses e 29 dias, e crianças com idade inferior a 2 anos, até 1 ano, 11 meses e 29 dias, que têm uma doença pulmonar crônica da prematuridade ou doença cardíaca congênica que tenha repercussão hemodinâmica demonstrada.
Então, só para a gente colocar nessa nota técnica ali do Ministério, ele fala sobre tudo isso, né? Fala sobre as medidas que a gente precisa adotar, fala sobre as medicações, coloca na nota técnica também onde vocês vão conseguir as maiores informações, né? Ele já direciona ali os links, coloca sobre as unidades básicas de saúde, sobre as populações de maior vulnerabilidade, então é uma nota técnica bem completa. Então, para quem ainda não leu, eu solicito para que leia. E agora, a gente vai deixar aberto para quem tiver perguntas, né? Para que faça as perguntas para nós. Como eu falei, a gente não tem falta de medicação, não temos falta de testes para as unidades sentinela e para os hospitais, a gente tem, né? Não falta. E a gente gostaria de colocar aqui que vocês sempre nos procurem, né? Nos chamem. Então, ali eu coloquei os telefones, esses ramais dá direto na minha mesa, na mesa do Adriano e na mesa da Carla. Na falta de um, sempre o outro vai estar ali disponível para ajudar. Se a gente não souber responder vocês naquele momento, mas a gente vai correr atrás, né? A gente vai procurar nos informar, porque nem sempre é conosco a informação, né? Então, com relação à medicação, a gente precisa conversar com o pessoal da farmácia, com relação a exames, a gente precisa recorrer ao LACEN, né? Mas a gente está sempre disponível aqui. E agora eu vou deixar em aberto, então, para quem quiser abrir o áudio, fazer alguma pergunta, ou se quiser mandar alguma pergunta no chat, para a gente aproveitar esse momento para tirar as dúvidas. Então, a Marluce fez ali uma observação no chat, né? Ela colocou que no ESUS notifica, as vacinas já vem automático quando coloca o CPF, né? Ela achou mais prático. Então, para essas notificações... Eu acho que ela só está com acesso para fazer eventos diversos. Será? Depois dá uma ligadinha pra gente, Marluce, pra gente dar uma conversada, por favor. A Rafaela, que eu acho que é de Prudentópolis, né, colocou que para ela não marca, né, que todos estão como ignorado, não permite que ela altere. Essas questões pontuais a gente precisa estar vendo, né, individualmente, porque às vezes depende ali do acesso, do tipo de acesso. Então essas coisas a gente pede para que vocês nos encaminhem ali no privado, que a gente verifica caso a caso daí, tá? Eu não verifiquei aqui a presença de alguns municípios. Então, eu gostaria que quem ainda não colocou, colocasse ali, né, o nome e qual município que é. A Marluce já comentou, Adriano, que está tudo certo, que ela já notificou, no ESUS notifica da maneira que foi recomendado. A Mileide, de Boa Ventura, ela colocou: vai ser cadastrado unidade sentinela nos municípios também? Mileide, então, como foi colocado ali, as unidades sentinelas elas são definidas de acordo com alguns critérios que vêm lá do Ministério, né, da Secretaria Estadual de Saúde e dos municípios. Então, a gente não tem previsão de cadastrar mais unidades sentinelas, a gente tem essas duas. Até naquele quadro que eu mostrei, Guarapuava é um município que tem mais de uma. Tem outros municípios até maiores que nós que tem somente uma unidade sentinela. Então, a gente não vê, por enquanto, possibilidade de aumento dessas unidades, tá? Candói perguntou se o material para SWAB, para coleta hospitalar é fornecido pela regional. Sim, é só solicitar, né? A gente só precisa verificar a situação daí do hospital, né? Se ele está cadastrado lá para fazer as notificações, tá, Maria Fernanda? Só vim buscar com caixa refrigerada, porque eles saem refrigerados daqui. Não pode ser caixa em temperatura ambiente. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Você quer falar? Gente, a gente tá com a Tabata aqui também. Bom dia a todos e a todas. Eu só queria reforçar, né, como questão de atenção à saúde da criança, né, a necessidade dos municípios, sei que muitos já devem ter feito isso, mas só da gente estar reforçando junto às escolas, aos CMEs, né, para que orientem os pais aquelas medidas de
de levar a criança, né, após as 24 horas, né, sem febre, sem uso de antitérmico, porque a gente está recebendo algumas situações nesse sentido, sabe, de crianças com febre, né, nas escolas, nas creches e tal. Então, talvez, como a Cláudia falou, relembrar toda aquela questão, né, que a gente reforçava bastante na época do Covid, agora com esse aumento aí de casos. E outra também com relação aos planos, né? Os planos de saúde, os profissionais. Se vocês conseguem, como epidêmio, fazer essas notificações para eles, né? Da necessidade desse isolamento até os sintomas, porque a gente também tem visto alguns casos assim, que mesmo com, né, ainda com sintomas, não vou indicar isolamento e tal. Então, para a gente tentar todo mundo falar a mesma língua, né? Seguindo os protocolos aí do Ministério. Obrigada. Obrigado, Tabata. Gente, não esquecendo que a gente precisa, né, tá orientando ali ainda as famílias para estarem vacinando, né? A gente tem muitas pessoas que estão sem vacina ainda, muitos do grupo prioritário que não receberam a vacina. Então, que a gente possa estar intensificando mesmo essa questão de vacinação, que é a maneira mais eficaz que a gente tem hoje, né? A gente tem essa vacina há um bom tempo e ela não é tão procurada. Sei que em alguns municípios, né, onde já começou um aumento de casos, as pessoas estão procurando mais. Então, assim, vamos manter as nossas unidades de saúde preparadas também, porque existe essa possibilidade de aumentar essa demanda na vacinação, tá? Mas que a gente possa oferecendo com qualidade essas vacinas. E assim, como a Tabata falou, né, gente? A gente conversar com os nossos médicos, tá? Pra gente poder fazer esses dias de afastamento, né? A gente nem chega a falar que é um isolamento, mas é um atestado mesmo para essa criança, para ela não, pra gente poder estar protegendo as outras crianças que convivem com ele. Então, vamos estar orientando também as nossas equipes sobre isso. Não sei se tem mais alguém que quer falar alguma coisa. Nós temos 5 minutinhos para encerrar nossa vídeo. Se ninguém tiver, a gente pode fechar por aqui. E daí, qualquer coisa, vocês podem estar ligando para mim, para a Carla ou para a Cláudia, né? E a gente vai estar orientando vocês. E, né, Cláudia, tendo essa nova vídeo de semana que vem, tendo o link, a gente já disponibiliza para vocês. Ela ainda não está confirmada, né? Foi uma sinalização que eles me fizeram ontem, que eles estão tentando, né, articular para que saia essa vídeo na próxima semana, daí específica mesmo para manejo da influenza. Então, tendo ali a notícia de que realmente vai ter, confirmando, eu já repasso para vocês. Mas assim, hoje a gente queria fazer mesmo um panorama geral para vocês conhecerem a situação, né, que nós estamos hoje, para falar um pouquinho das notas técnicas, né, falar rapidamente sobre as medicações, como que a gente está de oferta de medicação com relação aos exames, né, essa questão do teste rápido que tem gerado muita dúvida, né? Então até ouvidorias, né? Então realmente não temos para fornecer, não temos previsão, o Ministério não encaminha, o Estado não encaminha, mas os municípios, se quiserem adquirir, podem adquirir sim, né? E casos pontuais, né? A gente vai conversando, ter atenção para as notificações, né, pessoal? Notificar para que a gente possa realmente ter uma noção exata da nossa situação epidemiológica, porque é através delas que a gente consegue analisar os dados. E eu acho que é isso, né? Ter atenção para o encerramento oportuno e principalmente, né? A gente precisa intensificar as ações de vacinação e também nessa questão de orientação à população, né? Conversar, estar mais perto da população, falar a língua deles, orientar, né? Para que eles relembrem tudo aquilo que a gente já fazia e que aos poucos foi deixando de fazer, né? E eu acho que é isso. E nós estamos aqui como parceiros de vocês. Acho que não tem mais nada, né? Então é isso, muito obrigada. Terminando agora, eu vou encaminhar o material para vocês. E assim que a gravação estiver disponível, a gente encaminha também, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos.